Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos no caminho do saber? E hoje nós vamos falar de um pensador brasileiro conhecido mundialmente e cujo método é ainda utilizado em vários lugares do mundo, que é o nosso querido e amado Paulo Freire. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Paulo Freire. Ele é pernambucano, né, como muita gente já sabe, e ele nasceu em 1921 e faleceu em 1997. Aí alguém vai me perguntar, mas o Paulo Freire, ele é um educador, ele é um professor, por que a gente vai estudá-lo numa aula de filosofia? Vocês vão entender muito bem o porquê, qual é o motivo. Primeiro, né, ele foi um grande pensador. Então a filosofia, ela se preocupa, né, com o pensamento, como o pensamento é criado, e ele sendo um grande pensador e um pensador brasileiro, por que não trabalhá-lo na aula de filosofia? E uma outra coisa, uma das áreas de preocupação da filosofia é a teoria do conhecimento. Como que o ser humano pode conhecer? Como que os objetos se dão a conhecer? E o Paulo Freire, ele trouxe uma inovação aí nesse ponto. Então nós vamos entender isso aí. Qual foi o destaque do Paulo Freire? O destaque do Paulo Freire foi uma coisa que hoje se chama Método Paulo Freire. O que é isso? O método Paulo Freire consiste num método de alfabetização. Mas, na verdade, hoje se fala em método de alfabetização. Mas, na linguagem do próprio Paulo Freire, é mais um método de aprender que um método de ensinar. Tá vendo a filosofia por trás aí? Para Paulo Freire, o método dele é mais um método de aprender do que de ensinar. Por quê? Quais são as novidades aí? O que o Paulo Freire trouxe de novo? Eu não sou uma pessoa tão velha assim, né? Eu ainda sou novo. Mas eu ainda sou de um tempo em que o professor era autoridade, em que o professor falava, em que eu tinha que copiar o que o professor mandasse e aprender o que o professor mandasse, se eu soubesse alguma coisa, aquilo era ignorado, não tinha importância. O que valia era aquilo que o professor ensinava, aquilo que cabia à autoridade do professor. Agora imagina épocas mais remotas, a própria época do Paulo Freire, como que ele aprendeu, como é que era isso. Aí que vai entrar a novidade do método, aí que vai entrar a novidade da teoria de Paulo Freire. O Paulo Freire, a primeira coisa que o Paulo Freire vai falar, que professor e aluno, eles estão no nível horizontal, eles estão no mesmo nível. As salas de aula antigas, elas tinham um degrau, o professor ficava mais alto que o aluno, justamente para mostrar que o professor está acima do aluno. Para o Paulo Freire, para o conhecimento ser eficaz, para a aprendizagem ser eficaz, professor e aluno, mesmo nível. Claro, ninguém é igual, né? Cada um, né? As pessoas que viveram mais têm mais experiências, mas nem por isso as pessoas que viveram menos também têm experiência. Paulo Freire vai dizer o seguinte: todo mundo sabe alguma coisa e todo mundo é ignorante em alguma coisa. Então o que vai acontecer? O aluno pode ensinar o professor e o professor pode ensinar ao aluno. Olha que interessante. Não é só o professor que é o sabichão. Não é só o professor que é o detentor do conhecimento. Na linguagem de Paulo Freire, o professor ele é mediador. Porque o professor deve incutir no seu educando, a autonomia, a consciência crítica, a liberdade de pensamento, a liberdade de pesquisa
e o próprio aluno ensina o professor. Então, por isso, o nível de igualdade. Olha que interessante. Segundo Paulo Freire, essa igualdade vai proporcionar um saber que todos dois, tanto o professor quanto o aluno, vão levar para a vida. Agora vocês imaginam, né? Nós estamos numa aula de filosofia, estudando Paulo Freire e vendo aí, teoria do conhecimento. É isso, né? Teoria do conhecimento é uma das linhas que se estuda e se aprofunda dentro da filosofia. Então, quais são as palavras-chave dentro da teoria de Paulo Freire? Uma delas é autonomia. Então, a educação, ela deve proporcionar autonomia, ou seja, a pessoa deve ser capaz de pensar por ela mesma, de fazer por ela mesma. E o professor, você também que tem uma relação de amizade com outras pessoas, que tem uma convivência boa, que as pessoas te escutam, que você ajuda as pessoas, você tem que proporcionar autonomia às pessoas. Autonomia às pessoas. E nós sabemos aí que o Paulo Freire, ele foi para o Chile, foi para vários países, foi para os Estados Unidos, e onde ele esteve, ele ficou à frente da educação. E foi considerado, conseguiu vários prêmios aonde ele esteve. Ele foi considerado um professor honorável em várias universidades. Então, por quê? Justamente por causa de sua simplicidade e de sua valorização do ser humano, tá? Então, as palavras, né, que nós podemos. A mediação é uma outra palavra também, porque o professor é mediador. O conhecimento está aí. Eu sempre, quando eu vou falar de Paulo Freire, eu falo isso. O conhecimento está aí, né? Não é o professor o detentor do conhecimento. O conhecimento está aí. O professor, o que ele vai fazer? Qual é o papel do professor? Aí, voltando na teoria do conhecimento do Paulo Freire. O professor, ele vai saber estudar a história do seu educando, saber o que ele traz e, a partir daí, também ampliar o horizonte desse educando. Então, valorizar. Então, ele vai ser um mediador. Ele vai valorizar aquilo que o educando traz de sua casa, da sua cultura, da sua história, da sua vida, né? Tudo da sua vida, e vai ampliar isso aí, criando autonomia e consciência crítica no educando, tá? Agora, em que consiste o método Paulo Freire? O método Paulo Freire de alfabetização, ele alfabetizou mais de 300 pessoas em 45 dias. Alfabetizou adultos em 45 dias. Como é que é o método dele? Só vou dar uma... Depois vocês pesquisam, tá, gente? Vou dar só uma palhinha para vocês. Ele parte do que a gente chama de um tema gerador geral. Esse tema gerador geral, ele nasce de dentro da comunidade, de dentro dos interesses da comunidade. Suponhamos uma cozinheira, ela não sabe ler, ela quer aprender a escrever a palavra panela. Então, através da palavra panela, né, será ensinado para eles a palavra panela, e depois vai dividir a palavra panela em sílabas, e cada sílaba vão gerar novas palavras. Então, deu para entender um pouquinho do método, né, do método Paulo Freire, desse importante educador cuja teoria é conhecida no mundo inteiro? Então, autonomia, diálogo, pensamento crítico, liberdade e o professor enquanto mediador. Assista um documentário importantíssimo brasileiro chamado Os Transgressores. Ele vai ilustrar muito bem isso e vai explicar muito mais o método Paulo Freire. Leiam o material, estudem e qualquer coisa estou à disposição. Bom dia, boa tarde, boa noite.